Professor Anatólio Arce. Vamos continuar com a nossa série de resolução de questões de vestibulares por assunto. Hoje nós vamos falar sobre a colonização dos Estados Unidos. E sem mais delonga, vamos à questão 1, caiu numa prova da Unicamp São Paulo. Essa questão ela é aberta, ela faz a seguinte indagação para o candidato. Por que a colonização da Nova Inglaterra processou-se de modo distinto com relação ao antigo sistema colonial? Vamos lá, quando você fala de colonização dos Estados Unidos, nós temos aquela clássica divisão entre colônia de povoamento no norte, colônia de exploração no sul, certo? Quando se faz uma comparação mais ampla com colonização na América, acontece que os domínios português e espanhol são considerados colônias de exploração e os domínios ingleses são considerados como colônias de povoamento. Essa divisão é problemática porque ela serve, ela é boa, mas ela é problemática se o candidato aplicá-la sem o devido conhecimento profundo. Por quê? Porque em colônias consideradas de exploração houve povoamento. Em colônias consideradas de povoamento também tinha exploração, tanto da terra quanto da mão de obra. Certo? Então, esse conceito, essa dicotomia entre colônia de exploração e colônia de povoamento deve ser usada com devido cuidado. Além disso, quando se fala em colonização dos Estados Unidos, nós não estamos falando de uma coisa homogênea. Ao contrário, estamos falando de um processo extremamente heterogêneo. O que a questão pede? Por que eu fiz essa introduçãozinha, alunos? Porque ele está falando da colonização da Nova Inglaterra, que é aquela parte norte dos Estados Unidos, bem ao norte, nos atuais estados de Nova York, New Hampshire, Delaware, etc, etc, etc. Não estou aqui com a geografia atual de cabeça aqui sobre a atual configuração de estados norte-americanos ali. Mas ali era conhecido como Nova Inglaterra, certo? E a colonização da Nova Inglaterra, ela se processou de maneira diferente do que o chamado antigo sistema colonial. O que seria esse antigo sistema colonial? Era uma estrutura de colônia muito mais parecida com aquilo que foi aplicado na parte sul dos Estados Unidos, certo? Então você tem ali na Nova Inglaterra um processo de colonização distinto. Em quais sentidos? Primeiro, ela foi uma colonização de povoamento, então você tem que entender que o objetivo ali primordial não era a exploração da terra por explorar, e sim a ocupação da terra por colonos, certo? E toda a característica que a colônia de povoamento tem, que eu vou especificar nas questões que vêm depois, tá bom? E aí ele tinha uma colônia de povoamento, esse é o primeiro ponto que o candidato deve destacar para ganhar a questão, mas não basta isso. O que o avaliador lhe pede? Ele pede que você descreve o plano social e o plano político, certo? Economicamente. Tratava-se de uma colônia de povoamento em que ela era basicamente fundada na policultura, certo? E no abastecimento do mercado interno, maiormente na sobrevivência, certo? Então, não era praticamente voltada à exportação, tá bom? Não tinha como finalidade primeira. No plano social, ela era diferente do sul ou de outras partes do chamado antigo sistema colonial, porque tinha uma camada média de agricultores, certo? Agricultores ali que não eram ricos, mas também não eram pobres, viviam numa situação melhor do que muitos colonos no interior da Inglaterra, que estavam sendo expulsos de suas terras em razão do cercamento nesse momento histórico, certo? E você tinha uma chamada burguesia mercantil, que era um grupo de pessoas que se dedicava ao comércio, certo? Ao comércio, óbvio que você tinha um pacto colonial. Nas colônias de povoamento, você tinha um pacto colonial menos rígido. Então, quem era essa burguesia mercantil da Nova Inglaterra tinha mais possibilidades de poder comercializar, certo? Com países fora do eixo da metrópole, certo? Você não tinha exclusividade de comercializar ou a obrigação de comercializar somente com a metrópole, porque era um pacto colonial mais brando, diferente do que ocorria na parte sul. E a política, ela era um governo de viés local, que é uma característica
até hoje dos Estados Unidos, em que o poder local ele é muito forte. Em que sentido o poder local? Não vai entender o poder local vigente nos Estados Unidos ou o poder local vigente aqui no Brasil, por meio do coronelismo, dos mandões locais. Lá foi um outro processo. Isso significa que localmente não teria os mandões locais os abusos de poder? Claro que não. Tinha os abusos de poder, tinha os mandões locais, entretanto eles estavam falando de poder de viés local, ou seja, leis, costumes, certo? E toda a dinâmica jurídica do direito consuetudinário, que é o direito inglês, diferente do direito positivista, que é uma outra discussão também. Mas por conta do direito consuetudinário que se tinha ali, você tinha, certo, leis que eram moldadas com base estritamente nos costumes. Tá bom? Então você tinha um poder local, era aplicado ali por meio do poder local. Tinha um poder local muito forte, ou seja, as localidades tinham mais autonomia de regerem as suas leis do que em outras partes das 13 colônias ou em outras partes do Império Colonial Inglês ou até mesmo das outros impérios coloniais na América, de Portugal e Espanha. Certo? Então, o antigo, que chamava de antigo sistema colonial, ele era a antítese do que eu acabei de falar. Certo? Portanto, essa que é os pontos analisados ou pedidos para serem analisados. No vídeo de hoje, eu esqueci até de falar, nós vamos ter apenas uma questão fechada. A questão 1, 2 e 3 é questão aberta, questão de responder. Então, nós vamos responder e refletir sobre elas. A questão 2 ela é da FUVEST São Paulo e ela vai trazer o enunciado para que nós refletirmos sobre ele. Por exemplo, vai dizer o seguinte: a colonização inglesa na América foi marcada por sensíveis diferenças entre o norte e o sul. Caracterize essas diferenças no que se refere ao trabalho compulsório e aos aspectos econômicos. Vamos lá, uma das diferenças entre colônia de exploração e colônia de povoamento era a questão do trabalho. Isso significa que nas colônias de povoamento não tinha nenhum tipo de exploração ou de trabalho servil? Não. Ou significa que nas colônias de exploração só tinha trabalho servil e não tinha trabalho assalariado? Também não. Qual é a chave do entendimento dessa questão e da suscetibilidade que leva a essa questão? É você entender qual era a relação de trabalho predominante, ou seja, o que predominava nas relações de trabalho no norte e no sul. Então você tinha no norte a predominância do trabalho servil, temporário e livre assalariado, ou seja, havia uma predominância entre o trabalho servil, certo? Aquele compulsório, né, vindo de relações servis da própria Inglaterra, que era uma sociedade que ainda mantinha nesse momento histórico laços de servidão, que foram aos poucos abolindo por conta da modernização da economia inglesa, e você tinha também aquele trabalho que ele era assalariado, o dito trabalho livre. Significa que os salários eram bons, dotados de todas as garantias laborais que nós temos hoje? Absolutamente não. De toda forma que não era assim. Tá bom? Então, em história, você não pode ser anacrônico, você tem que olhar o passado com base, levando em consideração a estrutura social daquele momento histórico. Tá bom? E a estrutura social era essa. No norte, você tinha trabalho servil temporário e livre assalariado, ou seja, predomínio dessas relações de trabalho. Já no sul, era o contrário. O que predominava eram as relações escravocratas, as relações servis e escravocratas. Predominava também o latifúndio e a monocultura, ou seja, o que ele demonstra em todo o sistema colonial inglês? Que você tinha, convivendo ali nas 13 colônias, na colonização inglesa, tanto a estrutura que caracterizava a colônia de povoamento, quanto a estrutura que caracterizava a colônia de exploração. E uma dessas características que diferenciava a colônia de exploração da colônia de povoamento era a questão do trabalho. Na colônia de povoamento predominava o trabalho compulsório, servil e assalariado, e na parte sul predominava o trabalho escravo. Por quê? Porque na parte sul também está a chave do entendimento da nossa questão. A colônia de exploração ela é moldada pelo latifúndio e pela monocultura, enquanto a colônia de povoamento ela é moldada pela pequena propriedade e pela policultura. No sul dos Estados Unidos, uma colônia de exploração havia
um trabalho escravo, um contingente de escravo muito grande, você tinha latifúndio, certo? Grandes propriedades rurais, e você tinha a monocultura do algodão e do tabaco, né? É claro que você fala de monocultura, você está pensando numa coisa só. Mas quando se fala esse conceito de monocultura, não significa que o Sul só cultivava aquilo, mas é que ele tinha grandes propriedades que só cultivavam tabaco, grandes propriedades que só cultivavam algodão. Isso também ocorria por questões climáticas. Por quê? Porque na parte norte, que foi a colônia de povoamento, o clima era muito parecido com o clima da Inglaterra. E a parte sul você tinha um clima mais quente. Qual era a diferença disso na prática? Na parte sul dos Estados Unidos, com climas mais quentes, era possível produzir, certo, produtos ou culturas, era possível desenvolver culturas, melhor dizendo, para não ser redundantes, de produtos que não eram produzidos na Inglaterra. Então, compensava você produzir esses produtos, sendo redundante, na colônia, ou seja, na parte sul. A parte sul era capaz de produzir produtos que não eram produzidos na Inglaterra. Então a Inglaterra podia exportar produtos que não eram produzidos em seu território. A finalidade da colônia também era essa, era você ter terras diferentes das suas, com climas diferentes dos seus, no caso o temperado e o polar, no caso inglês. A Inglaterra é muito frio, o norte dos Estados Unidos também é muito frio, certo? Para você cultivar culturas diferentes das suas para poder exportar e ganhar dinheiro, tá bom? Essa é a questão 2. A questão 2 está respondida nesse sentido, questão 2 da FUVEST de São Paulo. Vamos à questão 3, que também é da FUVEST, e ela vai trazer o seguinte enunciado. Sobre a colonização inglesa na América do Norte, estabeleça conexões com os desdobramentos da reforma protestante na Inglaterra. E B, explique por que a região sul originou-se uma organização socioeconômica diferente do norte. Vamos lá. Vamos responder primeiro a letra A. O que o avaliador ele quer que o candidato responda? Ele quer o seguinte. Ocorreu que, a partir da reforma protestante de 1540, na década de 1540, o rei Henrique VIII ele rompe com o Papa e adota a chamada reforma protestante. A Europa já vinha em convulsão religiosa desde 1517. A Inglaterra foi apenas um sintoma, certo, de uma reforma protestante do rompimento entre o anglicanismo e o catolicismo romano, ou seja, a Igreja Católica da Inglaterra ela rompeu com Roma, e aí o rei se tornou a figura maior da Igreja Protestante inglesa. Certo? Isso daí até aí tudo bem, mas qual foi as consequências disso? A consequência disso foi uma constante perseguição religiosa. Então, o anglicanismo, para ele se reafirmar no território inglês como a religião dominante, a religião do rei, precisou enfrentar muitas resistências. Resistências de nobres que eram católicos, de nobres que não aceitariam fazer uma reforma protestante. Então, o que aconteceu? A Inglaterra entrou num processo de guerra religiosa, assim como a Europa estava em processo de guerra religiosa naquele momento histórico. E qual foi a consequência disso? A consequência disso é que muitas pessoas que professavam crenças diferentes ou que se sentiam perseguidas religiosamente, elas encontraram na colônia uma forma de professar as suas crenças. E isso aí tem várias interpretações que se podem fazer, é que quando o colono ele chegava aqui, o inglês ele chegava aqui, devido às dificuldades de ocupação do território, não sobrava lá muito tempo para questões religiosas, para picuinhas religiosas. E o inglês, quando ele vinha para cá, ele se encontrava com outro inglês, por mais que fosse religiosamente diferente dele, ele tinha que se ajudar, porque era um território muito inóspito. Os europeus chegaram aqui, eles não ocuparam o território com extrema facilidade. Isso não significa que eles tenham sido bonzinhos, tá? Eu não estou dizendo que o colonizador europeu ele foi bonzinho, ao contrário, ele invadiu a América, ele dizimou muitos grupos étnicos, só que ele também teve que se adaptar ao clima e ao local. Então, quando esses colonos chegaram, eles se juntavam, entre aspas, e as divisões religiosas acabavam ficando em segundo plano. Além disso,
por conta de toda a questão da perseguição religiosa, criou-se um ideário entre os colonos de liberdade. Então aí você tinha, por isso que os Estados Unidos hoje é conhecido como a pátria da dita liberdade de pensamento, fundada, aquilo que os pais fundadores da nação norte-americana, Thomas Jefferson, George Washington, Thomas Paine, John Quincy Adams e outros, que todos eles conseguiram criar no inconsciente coletivo e na historiografia ocidental a imagem dos Estados Unidos como pátria da liberdade. Conseguiram fazer isso muito bem no teatro da história, certo? Na questão da narrativa histórica. Então você tinha uma conexão, certo, total entre os desdobramentos da Reforma Protestante, que expulsou muita gente da Inglaterra, e eles vieram se estabelecer na colônia. Isso daí impulsionou o processo de colonização inglesa na América do Norte, impulsionou a ocupação daquele território. Certo? Vamos à questão B. A questão B vai dizer o seguinte: explique por que a região sul originou-se uma organização socioeconômica diferente do norte. Vamos lá, por que foi diferente do norte? Por conta de que na parte sul foi possível estabelecer colônias de exploração. Certo? Porque a finalidade primeira da colonização ela era a exploração. Certo? Então, não pôde explorar a parte norte da mesma forma que se explorava a parte sul. A parte sul, como eu falei agora há pouco, que tinha um clima muito mais ameno, muito mais quente, podia, certo, cultivar produtos que eram diferentes daqueles produtos que eram cultivados na Inglaterra. Então, você tinha o tabaco e o algodão produzidos na parte sul, certa monocultura, que tinha um valor econômico muito grande. Enquanto isso, na parte norte, as pequenas propriedades policultoras produziam os mesmos produtos que produziam na Inglaterra. Então não compensava. Para que você vai importar um produto, certo, e dar valor agregado a esse produto que tem no seu território? Lembrando que nós não vivíamos num sistema capitalista como nós conhecemos hoje, nós vivíamos num sistema mercantilista, em que você tinha uma economia voltada para a exportação. Então, qual era o produto que tinha valor de exportação na Europa? Os produtos ditos tropicais, certo? Que eram produzidos na parte sul dos Estados Unidos. Então, isso permitiu uma organização socioeconômica diferente do norte, baseada no latifúndio, na monocultura e na exploração do trabalho escravo. Porque para você fazer um grande latifúndio monocultor, ele produzir o suficiente em escala para você obter lucro, você precisaria, naquele momento histórico, encher essas terras de escravos. E foi isso que foi feito pelos colonos ingleses do sul. Certo? Está respondida a questão 3, vamos agora à questão 4. A questão 4 ela é de múltipla escolha. E a questão 4 vai dizer o seguinte, o sistema de colonização implantado pelos ingleses na Nova Inglaterra tinha como características básicas a formação de... Vamos lá, essa questão ela não é difícil, tem como você fazer por eliminação. Por exemplo, ele está falando do sistema de colonização implantado pelos ingleses na Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é a parte norte dos Estados Unidos. A parte norte dos Estados Unidos era uma colônia de povoamento. Então, todas as alternativas que têm exploração, você já pode eliminar. Então, você pode eliminar a alternativa A, porque ela fala de exploração. Você pode eliminar a alternativa B, porque ela também fala de exploração. Pode eliminar a alternativa C, porque também fala de exploração. As alternativas A, B e C falam que o sistema de colonização inglês na Nova Inglaterra era de exploração. Então, eles estão errados. Sobram essas duas que falam sobre o povoamento. A letra D vai dizer o seguinte: povoamento com autonomia política e organizada na forma de latifúndio. Vamos lá, se eu acabei de falar que a parte norte, como colônia de povoamento, ela era moldada pela pequena propriedade, não pelo latifúndio, essa alternativa ela está errada, porque colônia de povoamento não era caracterizada pelo predomínio do latifúndio, era sim pelo predomínio da pequena propriedade. Então, o que sobra é a letra E. A letra E vai dizer povoamento com autonomia administrativa e com a economia baseada em minifúndio, com produção diversificada.
Perfeito. A alternativa correta é a letra E. Na questão 4, a alternativa correta é a letra E. Economia de povoamento, você tinha na Nova Inglaterra uma certa autonomia administrativa com predomínio do poder local, você tinha uma economia baseada no minifúndio e você tinha uma produção diversificada conhecida como policultura, certo? Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra E. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.